A matança dos inocentes. Herodes jamais voltou a ver os reis magos nem recebeu notícia deles. Furioso, mandou um regimento de seu exército a Belém, com ordem imperativa de invadir todas as casas, identificar cada criança do sexo masculino de até 2 anos de idade, reuni-las em local público e matá-las. Ele tomou esta decisão baseado na informação do aparecimento da estrela aos reis do Oriente. Centenas de crianças foram assassinadas. Quantas lágrimas foram derramadas por causa da crueldade do rei. José, Maria e o menino Jesus já estavam a caminho do Egito, livres de tanta maldade. Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo com o título Jesus, a matança dos inocentes e uma incoerência. Esse vídeo aqui ele vai entrar na playlist que tenho aqui no canal, chamado Contradições entre a Bíblia e a Igreja, né? As contradições, as incoerências. Por quê? Veja bem, como você observou no começo desse vídeo, houve a narração do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, quando o rei Herodes ordena matar todos os inocentes de Belém, porque os magos vindo do Oriente, certo? Procurando o menino novo, o Messias, o novo rei que acabava de ter nascido, eles chegaram lá em Jerusalém, certo? Guiados por uma estrela GPS. Conforme o texto, né? Você pode ver aqui no texto de Mateus 2, se você fizer toda uma leitura. Principalmente para você que é crente, porque crente geralmente não lê a Bíblia, né? E quando lê, vai ler o livro de Salmos, Salmo 23, Salmo 91, e não lê outras passagens. Se você observar o texto, os magos chegaram em Jerusalém, sendo que o menino havia nascido em Belém. Esses magos do Oriente, que não eram nem 3 e nem reis, eles vão lá, procuram o rei Herodes para saber sobre esse novo rei. Qual que é o primeiro problema nessa passagem? Todos ali sabiam que o Messias estava para chegar. O Messias aguardado, o Messias prometido ao povo judeu, ao povo de Israel. Esse Messias, diferente do que os cristãos imaginam, que o Messias apresentado dentro das igrejas, o Messias apresentado aqui dentro da Bíblia cristã, é um Messias com uma identidade distorcida, né? É um conceito distorcido do Mashiach, do Messias, que nada mais é, nada menos do que seria o representante político que restauraria a nação de Israel, herdaria o trono de Davi e expulsaria também, né, todo o domínio estrangeiro. Que naquele período, né, no período de Jesus, eram os romanos que estavam dominando aquela região. Herodes, ele era o rei. Quem tem um poder não quer perder. Ele quer permanecer no poder. Vide aí os líderes religiosos das grandes igrejas, vide os políticos, vide os grandes empresários. Quem tem poder não quer perder. Como Herodes sabia que esse menino havia nascido, já tinha se ligado, né, nessa ideia que o menino Jesus havia nascido e ele seria o novo Messias. E ele falou para os magos: olha, vá lá, vão adorar, procure esse menino, quando vocês encontrarem, vocês me avisem para que eu também possa lá adorá-lo. Mas na verdade Herodes queria eliminar esse menino. Como esses magos do Oriente, né, já ia falar reis e 3, sendo que não é nem rei nem 3, não foram, né, novamente ao encontro de Herodes para falar onde que encontraram esse menino Jesus, o novo Messias, o novo Salvador. Herodes se enfurece e manda matar todos os meninos com menos de 2 anos, né? Todas as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos, dali da cidade de Belém, né? A cidade natal do rei Davi, na qual o Messias nasceria também em Belém, e seria provindo de Belém, da onde era a cidade do rei Davi. Jesus, nessa ocasião, ele já não estava mais ali. O anjo chega para José, avisa, né, José, que o Herodes iria procurava matar o menino,
e ele foge com Maria e com a criança para o Egito. Aí eles ficam lá um certo tempo. Aí Herodes vai e mata todas as crianças de Belém, exceto o menino Jesus, porque Maria e José haviam levado o menino dali da cidade. Por intermédio, né, foram avisados por intermédio de um anjo. Ou seja, eles tiveram um livramento da parte de Deus. Porém, e as outras crianças que viviam naquela cidade? Que culpa essas crianças teve de serem mortas, serem assassinadas por Herodes por causa do nascimento de Jesus? Se você for honesto e sincero, provavelmente você vai concordar comigo que essas crianças não tinham culpa nenhuma. Assim como também as famílias dessas crianças. Mas as demais igrejas que pregam a Bíblia como a palavra de Deus, o Evangelho é a salvação, você vê nesse episódio que Deus intervém somente para o menino Jesus e não intervém para as outras crianças. Agora eu te pergunto, isso é justo? Certamente que isso não é justo. Qualquer pessoa em sã consciência vai falar, não, isso realmente não é justo. Mas na igreja você ouve o pastor falar que sim, que Deus é justo. É aí que entra o problema da religião. É as afirmações acerca das divindades, ou da divindade, no caso o cristianismo, né? O que eu afirmo sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, é essa que entra a questão, o grande problema da religião. Vai entrar também uma grande incoerência, porque hoje você pode pegar uma criança e levar lá na igreja para ser consagrada. Hoje tem reuniãozinha para criança, tem musiquinha para criança, tem toda uma ambientação, né? Eles criam todo um pseudo-ambiente propício para crianças. Sendo que lugares religiosos, eu particularmente sou contra levar crianças em recintos religiosos, como terreiro, como casa de espiritismo, templo budista, igrejas, mesquitas, sinagogas. Isso não é lugar para levar a criança. A criança tem que crescer livre de religião. Se amanhã ou depois, quando aquela criança pega uma certa idade, ela quiser praticar uma religião, ela pratique. Mas se tratando-se, por exemplo, de cristianismo, eu particularmente enxergo uma grande contradição, uma grande incoerência entre a igreja e a Bíblia. Porque o pastor, o padre, o líder religioso, o cristão, afirma que Deus guarda e protege a criança. Por isso que é importante levar a criança na igreja. Por isso que a criança pode ser consagrada. Mas espera aí, se Deus ama a criança hoje e Deus não muda, por que ele não amou as crianças de Belém ali, naquele período do nascimento de Jesus? Ainda por cima, crianças conterrâneas de Jesus. Infelizmente, nenhum cristão pode falar que Deus guardou e protegeu e cuidou dessas crianças. Elas foram brutalmente assassinadas por ordem do rei Herodes, sem contar a dor e o sofrimento das famílias, né? Principalmente das mães. Eu, pelo menos, já vi em filmes que retratam a vida de Jesus, esse episódio de Mateus 2, né? Quando eles encenam esse episódio, os soldados enfiam a faca nas crianças, nos menininhos, com a mãe segurando as crianças. Então, ou seja, é um absurdo. E você não vê uma intervenção divina em prol dessas crianças. Mas não tem problema, né? Isso aqui aconteceu 2000 anos atrás. Que importância tem? O importante é que o seu filho, a sua criança, o seu neto, o seu sobrinho, ele está protegido por Deus hoje em dia. É isso que é importante. Porque você é muito especial. Você que é cristão, que está assistindo esse vídeo, você tem uma criança pequena, você e sua criança é muito especial. O que não é especial, não foram especiais essas crianças aqui de Mateus 2. Essas aqui não foram. Mas a sua criança, Jesus ama e protege e guarda e cuida dela. Essas aqui não. Aquelas crianças que estão lá na África nesse momento, século XX, século XXI, passando fome, essas aí não são especiais. As crianças que são criadas lá, jogadas num orfanato lá na China, essas não são especiais. As crianças vítimas da guerra, da fome, da violência nas guerras que ocorrem por aí, essas não são especiais. Mas a sua criança é especial. Deus e Jesus guarda, protege e cuida da sua criança. Fica tranquilo quanto a isso.